pontos Gott hat mir interessantes hier 4 interessante Punkte gezeigt, de como a gente pode vencer o pecado. wie man die Sünde überwindet. De que se queixa o homem? A Bíblia pergunta, do que se queixa, do que reclama o homem? So, worüber klagt der Mensch? Dos seus próprios pecados. Über seine eigenen Sünden. Aí a gente se queixa, a gente reclama. Und dann klagen wir, E hoje eu quero falar aqui wir beklagen uns. Und ich möchte darüber sprechen, de 4 maneiras de vencer o pecado. der 4 Arten, wie wir die Sünde überwinden E não können. somente o pecado, Nicht nur die Sünde, mas também o diabo. auch den Teufel. Né? Sabemos que existe uma batalha espiritual. Wir wissen, es gibt einen geistlichen Kampf, Para que o cristão possa vencer essa batalha damit espiritual, der Christ in diesem Kampf siegt. como que ele tem que estar? Wie muss er dastehen? Wie muss er sein? Assim? So Ou assim? oder so? Fortalecido. Gestärkt. O cristão tem que estar fortalecido. Der Christ muss gestärkt sein. Não só no teu físico, Nicht nur physisch. né? Porque o físico, querido, é passageiro. Das Physische geht vorbei. Tem cristão doente, Vergänglich. Es gibt kranke Christen, fisicamente falando, körperlich, mas o Ja. espiritual aber dele sein Geist está fortalecido. ist gestärkt. Né? A carne está sofrendo, Das Fleisch leidet, mas o espiritual está aber em pé. der Geist steht Então o cristão tem que estar fest. fortalecido, Also, der Christ muss gestärkt sein. principalmente espiritualmente falando, Hauptsächlich geistlich gesprochen. para não cair nas Um nicht tentações. zu fallen in Versuchung. Né? Então por isso que para você Deshalb- vencer o pecado, Damit du die Sünde überwindest, para que você possa vencer o damit diabo, du den Teufel überwindest, você tem que estar ligado naquilo que Deus te ensina, naquilo que Deus te musst instrui a du fazer. darauf achten, was Gott dir zeigt, was er dich lehrt. Desde quando o pecado entrou no mundo? Seitdem die Sünde in die Welt hineingekommen ist, Através de quem? durch wen? Nee, Adam. Eva. Eva ist schuld. Eva. Mais ruim. Glória a Deus. Vamos lá. Então o pecado entrou Also, através de Die Adão Sünde ist e Eva. Adam und Eva. Ainda bem que Adão não vem em primeiro lugar. Tá vendo que Adão Und veio em dass primeiro Adam lugar? zuerst genannt wird. Ne? Que a responsabilidade estava em Die Verantwortung lag bei Adam. Eva comeu, Eva nada hat aconteceu. gegessen, nichts A partir geschah. do momento que Adão comeu, Ab os dem olhos dele se Zeitpunkt, abriram. wo Adam aß, haben sich seine Augen geöffnet. Né? E eles viram que eles tinham pecado contra Und sie Deus. sahen, dass sie Sünde hatten. Então, o pecado entrou através deles Also die Sünde ist durch sie e o humano perdeu hineingekommen aquele acesso que ele und tinha der Mensch com hatte Deus. diese Verbindung zu Gott verloren. Porque o nosso Deus é santo, Weil unser Gott ist heilig né? E ele odeia o und er hasst o pecador? den Sünder. Desunda? Quem que Deus odeia? Wen hasst er? O pecado. Die Sünde. Né? Deus odeia o pecado, não o pecador. Er Ele ama o hasst die pecador. Sünde, nicht den Sünder. Er liebt den Sünder. Jesus falou, vem a mim, Jesus sagt, todos kommt vocês. her zu mir. Não importa o que você está fazendo, vem para mim. Egal, was ihr getan habt, kommt zu mir. Né? Então a Bíblia relata Also die Bibel macht es que deutlich, por causa do pecado, todos nós estávamos dass condenados. wegen der Sünde wir alle unter der Verurteilung sind. E não era uma condenação de 5 Und anos, das ist keine Verurteilung zu 5 Jahren, 10 anos, 10 Jahre, 80 anos, 80 Jahre, 100 anos. 100. Não, era uma Nein. condenação Es ist eine eterna. Verurteilung für ewig. Né? Eterna. Für ewig. Ok, mas a Bíblia, Aber ela também traz para Die nós Bibel- uma ótima notícia. bringt uns da auch eine gute Nachricht, Que Deus amou, dass Gott die Welt geliebt. Deus Gott amou liebt o die Welt mundo de tal maneira in so einer Art und Weise, que enviou dass er seinen eingeborenen o Filho Sohn dele gab.
para morrer por für nós, uns zu sterben, pecadores. für uns Sünder. Glória a Deus. Então Deus amou Also Gott hat geliebt, er liebt o mundo. die Welt. Quem nunca cometeu pecado? Wer hat noch nie gesündigt? Levante a mão. Erhebe seine Hand. Erhebe seine Hand, bitte. Quem nunca cometeu pecado? Wer noch nie gesündigt hat. Todos nós Alle. cometemos Wir alle pecados. haben gesündigt. A Bíblia diz que aquele que disser eu não tenho pecado, ele é mentiroso. Die Bibel sagt, derjenige, der sagt, er wäre ohne Sünde, Mas ist ein Jesus não Lügner. tirou o meu pecado? Aber hat nicht Jesus meine Sünde weggenommen? Sim, eu Ja. sou um Ich pecador bin ein Sünder, remido, redimido no sangue de Jesus. gewaschen im Blut Jesu. Tira o sangue de Jesus de mim, Nimmst du das Blut Jesu von mir, fica só dann pecado. bleibt da nur Sünde. O sangue de Jesus nos Das lava. Blut Jesu wäscht uns. Então, através da nossa fé em Also, Jesus Cristo, durch unseren Glauben an Jesus Christus nós alcançamos o perdão divino que nos foi dado. erhalten wir die göttliche Vergebung. E hoje, Und heute, como que nós podemos viver? wie können wir leben? Com culpa? Mit Schuld? Está cheio de cristão que vive assim hoje. Denn viele Christen, es gibt so viele Christen, die so Ai, meu leben. Ne? Deus do céu, eu sou um pecador. Gott, Jesus ich bin Cristo, ein Sünder. eu fiz aquilo, Senhor, Hab das há und 10 jenes anos atrás, getan, vor 10 Jahren, há 20 anos atrás. vor 20 Jahren. Aí tem cristão que vive hoje em culpa. Da leben Christen mit diesem Schuldgefühl. Você pode viver em Ne? culpa Du kannst, se você pecar e não confessar du e kannst não deixar. Schuldgefühle haben, wenn du es nicht bekennst und Aí você lässt, vive em culpa. dann lebst du in Schuld. Mas a partir do Aber momento ab dem que Moment, você confessou, wo du bekennst deixou, und lässt, você está livre. bist du frei. Hoje nós Heute podemos viver sem culpa. können wir ohne diese Schuld, also dieses Schuldgefühl oder Druck leben. Não precisamos ter medo, Wir brauchen keine Angst haben. porque nós já recebemos o Denn perdão wir e a haben die salvação que vem de Vergebung und Deus. Errettung schon erhalten, die von Gott kommt. Quantos já recebeu esse perdão, essa salvação Wie de viele Deus? haben diese Errettung schon erhalten? Ok, abra a tua Bíblia Ja, lá em öffne Galatas, doch Galater, capítulo 5, Kapitel 5, verso 16 e 17. Vers 16 und 17. Ok, o Senhor já nos purificou, Ja, der Herr hat uns schon gereinigt, né? Fomos perdoados, uns wurde vergeben, mas existe uma batalha. aber da gibt es einen Kampf. A carne ainda cobiça Das contra o Espírito. Fleisch widersteht dem Geist, O Espírito cobiça contra a carne, der Geist gegen das Fleisch. né? O Espírito está pronto, Der Geist ist bereit, mas a carne é aber das Fleisch ist fraca. schwach. O Espírito Der está Geist pronto, ist bereit, mas a carne é das Fleisch ist schwach. fraca. Então nós moramos, vivemos no corpo, Wir numa leben carne fraca, in einem schwachen Körper, né? Por isso Jesus falou: deshalb sagte Jesus, vigiai, wachet und orai, betet, para que não, damit ihr nicht nicht, né? Caia em tentação, Versuchung fallt. né? Então nós temos que estar vigilantes Also wir sollen wachsam sein, para que nós não voltemos a praticar damit wir nicht as coisas erradas die falschen As Dinge obras praktizieren, da carne die Werke des Fleisches que praktizieren, não agrada a Deus, die Gott nicht que gefallen, nós praticávamos no die passado. wir in der Vergangenheit taten. Né? Então o nosso espírito Unser Geist está fortalecido, ist gestärkt, mas a carne, aber das Fleisch ist infelizmente, unglücklicherweise ela é schwach. fraca. Primeiro ponto, Erster Punkt. para vencer o pecado, Die Sünde zu überwinden, você precisa depender do Espírito Santo. musst du vom Heiligen Geist abhängig sein. Repita de novo isso na frase. Die Sünde zu überwinden, musst du abhängig vom Heiligen Geist sein. Genau. Para você vencer o pecado, Zu você gewinnen. precisa depender
poder do Espírito Santo. Né? A Bíblia mostra Die Bibel zeigt auf, que o Espírito Santo ele vem morar em nosso coração. dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Quando ele vem morar em nosso Wenn er in coração, unserem Herzen wohnt, ele vem para nos ajudar dann kommt er, um uns zu helfen em nossas in fraquezas. unseren Schwachheiten. Ele vem nos ajudar. Er kommt, um zu helfen. Ele vem nos convencer Er überführt uns dos nossos von pecados. unseren Sünden. Ele vem nos consolar, Er tröstet uns né? O Espírito Santo vem nos encorajar. und er ermutigt uns. Repita de novo. Er tröstet uns und er ermutigt uns. Genau. Ermutigt. 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 Das ist ein schönes Wort. Né? O Senhor nos ajuda, Der nos Herr encoraja. ermutigt, er hilft uns. Né? O Espírito Santo, Der ele nos Geist santifica. Heiligt Santifica. uns. Né? Ele intercede por Er nós. tritt für uns ein. Sabe como que o Espírito Santo intercede por você Weißt du, wie er für diante de dich Deus? eintritt vor Gott? Eu vou mostrar como ele não intercede. Ich zeige, wie er es nicht tut. Ah, Deus, é o pedido do Beto. Vai lá. Hier, ja. Was war das? É o pedido lá do Beto. Ah, hier, der Bernds Bitte. Gebet. Resolve. Um was er bittet, ne? Um seine Bitte. Ne? Ja, kümmere dich darum. Ne? Eu bem de longe, Und dann, lá atrás, aquela... De longe, né? Oh, Deus! Responda a oração do Cleiton. und der Heilige Geist Tá entfernt bem sich longe. ziemlich weit weg und sagt, oh Gott, höre doch Bernds Gebet. Ô Beto, eu acho, oh Deus, eu acho que o Cleiton. O Espírito Santo fala, eu acho. Aí ele tem dúvida ainda. Elias, okay. Acha que o Cleiton merece uma bênção. Clayton, no Bernd. Ich denke, Clayton braucht einen Segen. Nee. Do biscoito. Ah, Do biscoito. okay. Ich bin Vai, filho, né? Okay, ja. Eu sou o Espírito Santo. Ja, du bist der Heilige Geist. Mhm. Né? Aí o Espírito Santo chega diante de Deus e joga um papelzinho. Der Heilige Geist kommt zu Gott und sagt, hier, nimm das. Ah, recebe aí, faz do seu Hier, jeito. mach mal. Ne? Ou de longe, como eu fiz. Oder von weitem Ele grita, sagt der Heilige Deus! Geist, oh Gott, Né? Vai lá. geh mal dahin. Oder o Espírito Santo vai até, Oder der Heilige Geist geht tá aqui do lado da Iris, zu Ines e a Iris está, Senhor, und Ines bittet, Herr, hilf mir. Ne? eu preciso de milagre. Ich brauche ein Wunder. Preciso de força Ich espiritual, brauche vai fé. geistliche E o Kraft, Espírito mehr Santo tá ali do Glauben. lado Und der dela. Heilige Geist ist an ihrer Seite. Aí passa dia, Und dann es geht ein Tag vorbei, passa ano, ein Jahr. e o Espírito Santo só tá lá. Assim. Und der Heilige Geist ist nur da und E não ora por ela, ist não bei intercede ihr por ela, não faz und nada por betet ela. nicht für sie und tritt nicht für sie ein, tut gar nichts weiter für sie. Und schaut, ne? Ja. Só fica olhando e rindo. Ist Ou, da nur, lächelt vielleicht, schaut zu. né? Ou senão a Edna Oder Edna precisa também de uma resposta. braucht auch eine Antwort. Ne? Aí o Espírito Santo Und der Deus Heilige vem Geist e faz assim. kommt. Não, você não pode receber essa bênção. Nein, das geht nicht. Du kannst diesen Deus não te Segen ama, não. nicht empfangen. Gott liebt Não, dich gar não nicht vai so. acontecer. Ah, da wird Fica nichts draus. quietinho, Bleib não ore mal, mais não. bleib Não mal creia mais ruhig não. und bete nicht mehr O dafür. Espírito Santo faz isso? Wer macht das, der Heilige Geist? Nunca! O Niemals. Espírito Santo nunca fará Der isso. Heilige Geist würde das niemals Nunca. tun. Mas uma coisa que ele faz Aber é, das, was er tut, ist, né? O Cleiton está lá longe, Clayton ist da weit orando, und betet. né? Ele faz, Senhor, vai. Und Aí o Espírito Santo já sai correndo. der Heilige Geist, er bittet und der Heilige Geist geht schon Deus, und Deus. sagt, O Cleiton. Gott, der Clayton, ne? Deus. Schau, A Edna. Edna, ne? Né? E você sabe É. como que ele ora? Wisst ihr, wie er betet? Não somente assim, falando. Nicht nur so. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Die Bibel sagt, Com er tritt für uns ein Seufzer. Glória a Deus, aleluia. Gemidos. Seufzer. Então ele chega diante de Das Deus kommt
vor Ele Gott começa, und Deus, du sagst, Gott, ne? Und du ouça sagst, o höre pedido da das Cristina. Christines Anliegen. Eu conheço o Ihre coração da Bitte. Ich kenne Cristina. das Herz von Christine. Eu conheço os Ich pensamentos da kenne ihre Cristina. Gedanken. Dê força para Gib ihr ela. Kraft. É assim que o Espírito de Deus So ora por nós. betet der Heilige Geist für uns. Então a gente precisa Also, ser dependente wir müssen abhängig sein do Espírito vom Heiligen Santo. Geist. O Espírito Santo Und der Heilige Geist, é Ele que nos capacita ist es, der uns befähigt, a abandonar o pecado. die Sünde zu lassen. É Ele que nos capacita. Befähigt Eu vou uns. dar um exemplo. Und ich gebe da ein Vou Beispiel. dar um exemplo. Inês. Né? Ines wieder. Tem Ne? uma área na vida da Gibt Inês, da ein Gebiet in ihrem alguma coisa na vida dela, Leben, etwas in ihrem Leben, que ela precisa deixar. das sie sein lassen sollte. E ela sente Und sie spürt in ihr, que isso que ela faz ou pensa dass das, was sie tut oder denkt, está errado. falsch ist. Né? Isso entristece a Deus. Und das macht Gott Isso leva traurig. ela a Und pecar. das errar. bringt sie zur Sünde, Fehler zu O que begehen. é pecado? Was ist Sünde? Errar o alvo. Es ist das Ziel Você zu está errando. verfehlen. Então Du ela sabe que ela tem isso, ela precisa Sie deixar. weiß das und sie weiß, sie sollte es Aí lassen. ela começa a orar. Und dann fängt sie an zu beten Ela fala, Senhor, und sagt, Herr, me dê força. gib mir Kraft. Eu preciso deixar. Ich muss das lassen. Como ela tava, ela fumava muito. Sie hat ja viel geraucht, Fumava muito. ne? O cigarro estava prejudicando Und ela. das Rauchen hat sie geschädigt, Prejudicava o corpo dela. ihren Körper. O corpo dela é o quê? Ihr Körper ist É o quê? was? É o templo do Espírito Des Heiligen Santo. Geistes. Então quando você Also, machuca seu corpo, ou fere, porque Körper o cigarro gera doenças, über então você die está Zigarette, ferindo o templo, ou destruindo o templo do Espírito Santo. du zerstörst den Tempel des Heiligen Geistes. E ela sentiu. Und sie hat das so gespürt. Deus falou com ela. Gott hat zu ihr geredet, Vou deixar o cigarro. ich werde das lassen. Ela chegou até mim Und sie kam zu e ela mir falou, pastora, eu não vou und fumar mais. sagte, Pastor, ich werde nicht mehr rauchen. Eu falei, ok. Eu Sagte, até ri um pouco, gut, né? ich habe ein bisschen gelächelt dabei, ne? Né? Ich dachte, okay, gut. E ela ficou firme. Aber sie blieb fest. Pergunta se foi fácil. Frag sie, ob es einfach war. Senti vontade, Hat sie sente das vontade, Bedürfnis gehabt, né, de voltar, wieder zu rauchen, mas na fraqueza dela, aber in ihrer Schwachheit ela orou, hat sie gebetet, Senhor, Herr, eu não quero fumar mais, ich will nicht mehr me dê força. rauchen, gib mir Kraft. Aí o que o Espírito Santo de Deus Und was fez? machte der Heilige Geist? O Espírito Santo de Deus deu Der Heilige força Geist para ela. gab ihr Kraft, Mas antes aber davor, dela pensar, eu não vou fumar mais. als dass sie dachte, ich werde nicht mehr Quem colocou rauchen. esse desejo no Wer hat coração? diesen Wunsch in ihr Herz gelegt? Heiliger Geist. Heiliger Geist. O Espírito de Deus Der Geist colocou Gottes esse desejo no coração hat dela. diesen Wunsch in ihrem Herz, in Eu ihr não Herz vou gelegt. fumar Ich werde mais. nicht mehr rauchen. Né? O Espírito Santo Der ele nos Heilige convence. Geist, überführt uns, Né? Ele nos convence de uma maneira überführt uns in a qual einer nós Art aceitamos. und Weise, dass wir dann das akzeptieren, Se fosse o Bento, wenn es Bernd wäre, chegasse na Iris. und zu Ines Denis, Ines você käme, tem que parar de fumar. Ines, du musst aufhören. Passa auf. Pass auf, Oh, Deus está triste com você. Gott ist traurig. Né? Pare com isso. Hör auf damit. Não faça mais isso não. Mach das nicht. Você vai pro inferno. Du gehst in die Hölle. Talvez Vielleicht ela não ia saber lidar com isso. könnte sie damit nicht umgehen. Até mesmo Bis o Bento poderia de vir manso, suave. Bernd vielleicht ganz sanft sagen würde, Ines, vou te dar um conselho. Ines, ich gebe dir einen Rat. Amor, Ne? não fume mais, vai estragar teu Rauche corpo, nicht teu mehr, corpo é dein o Körper templo do wird Espírito geschädigt. Santo. Ne? Tá ok. Okay, Talvez ela nem ia entrar aqui. Também. vielleicht wird das gar nicht Mas ok. Mas zur einen Seite quando hinein, o zur anderen raus. Espírito de Aber wenn der Deus Geist fala, Gottes redet, ele muda uma pessoa. er verändert eine Person, Né? Ele transforma a vida de uma É. pessoa, principalmente. Vamos colocar outro exemplo? verändert
A pessoa gebe gosta mal de pegar aquilo que não é dela. anderes Beispiel. Jemand stiehlt gerne, ne? Pegar aquilo que não é teu. Dinge, die ihm nicht gehören. Isso entra em casamento também, viu? Relacionamentos. Isso entra também em relacionamentos. Marido, mulher, tocando naquilo que não pertence. Okay, das gilt auch für die Ehe, ne? Dass man etwas will, was einem nicht gehört. Desejando Etwas will, aquilo Das que não pertence a was ele, nicht a ela. ihm oder ihr gehört. Né? Então temos que tomar cuidado. Also da müssen wir aufpassen. Então vamos colocar aqui um exemplo de uma Als outra pessoa. Beispiel Dietmar, Darf? Dietmar. Vamos lá. Hast dich erschrocken, ne? Vai espelho, ok? Vai espelho. Né? Zum Beispiel. O Dietmar, ele tem aquela coisa de querer pegar o que não é dele. Also Dietmar stiehlt Não gern, vai ne? espelho. Né? E aquilo já vem desde criança. Und das hat er schon seit seiner Kindheit. Né? Doch, früher war das als Kind. Pegou uma vez. Pegou uma vez. Hat einmal Gostou. vielleicht hat mal E isso continuou. was mitgenommen, ne? Und Virou um vício. das wurde zur Sucht. Né? Quando ele era jovem, também gostava de Als pegar. er Jugendlicher war dann auch, ne? Aí ele já ficou senhor. Und E dann tá com esse costume de hat er diese Gewohnheit, da etwas zu stehlen. ver um dinheirinho ali dando bola. Hat er vielleicht einen Ball gesehen, einen Fußball oder im Laden und dann schnell war, ne? Aí até Eingesteckt, que o Dietmar bis conheceu Jesus. er Jesus Veio kennenlernt. para a igreja, Kommt zur ouviu Gemeinde, a palavra, hört das Wort que isso é errado, isso é pecado, não und pode fazer ja, isso. das ist falsch, ne? Das ist Sünde. Isso não alegra a Deus, não Das desce a Deus. erfreut Gott nicht. Né? E o Dietmar entregou a vida dele para Dietmar Jesus. hat sein Leben Jesus Convidou o gegeben, Espírito hat Santo a den Heiligen entrar. Geist O eingeladen Espírito entrou. und der Agora o Heilige Geist Espírito ist Santo- hineingekommen und jetzt O Espírito der Santo Heilige Geist vai fazer uma obra tut de convencimento. ein Werk, bewirkt, er macht ein Werk Ele der vai convencer o Überführung. Dietmar Er überführt, de deixar isso. überzeugt, überführt ihn, dass er das lassen Que sollte, roubar não é certo, é dass das errado. Stehlen nicht richtig ist. O Espírito Santo vai Der fazer Heilige isso. Geist wird Como das que o Espírito de tun. Deus vai fazer isso? Wie wird er das tun? A Bíblia diz que a fé Die vem Bibel pelo sagt, der ouvir. Glaube kommt durch Ouvir o quê? A das palavra. Hören Ele ouviu, des Wortes Ele Gottes. leu, Er hat gehört, que er não é hat certo. gelesen, dass es nicht richtig ist. aí o Espírito Und der Santo, Heilige Geist através do poder da durch palavra, die Kraft des vai Wortes começar a falar contigo. gehört zu Dietmar, ne? Ne, Dieter. Dietmar, não faça Dietmar, isso, meu filho. Tu das nicht, mein Isso Sohn. não é certo. Das ist nicht richtig. Mas o Espírito Santo, ele fala de uma tal Aber der maneira Heilige Geist redet in so einer Art und que o nosso Weise, coração dass unser é Herz constrangido. äh, Agora ele lembrou dessa palavra. Constrangido é tipo uma coisa assim. beschämt, traurig, schlechtes Gewissen. Ok, vamos fazer assim. Aqui está o coração do Dietmar. no Hier meio. ist, sagen wir mal, das Herz Dietmars und der Heilige Geist ist hier. Aí ele vem e começa. Und er fängt an, ne? mit seinem Herzen zu arbeiten, ganz langsam. Apertando. Um Und, pouquinho. und übt da diesen Druck Mas nicht. esse, Ja, er esse kommt näher. apertar, Dieser Druck pode aus. Und falar, dieser Druck não é um apertar humano. ist kein menschlicher Druck. É um apertar divino. Es ist ein göttlicher Druck. É um apertar que nos traz paz, Druck, der Frieden bringt, que traz der força. Kraft bringt. É um apertar que nos Es ist ein Druck, der convence. uns überführt. Deus, sim, Senhor. Ja, Herr, Eu não posso mais Ich, roubar, eu tenho que deixar soll das isso. lassen, das Stehlen. Aí o Espírito de Und Deus der dá Geist força. Gottes gibt Kraft. E o Dietmar abandona aquilo, deixou Dietmar aquilo. lässt das dann sein. Então o Espírito de Also, Deus, der Geist ele tem Gottes uma função maravilhosa hat na nossa eine vida. wunderbare Aufgabe in unserem Ele Leben. aponta o nosso erro também. Er
zeigt auch auf unsere Ehre, nosso erro, auf unsere Fehler. mas não de uma maneira humana. Aber nicht in menschlicher Weise, Não de uma maneira humana. nicht menschlich. De uma maneira que você compreende. In einer Deus Weise, falando comigo. dass du das verstehst. Oh, Gott redet zu mir. Ne? Quando o Espírito Wenn de der Deus nos Geist convence, Gottes uns überführt né, da mentira. von Meu Lügen, Deus, eu ando mentindo para todo oh, mundo. und ich lüge jeden an, ne? Aí ele trabalhou dentro de Und você. er arbeitet Falou, in né, não dir. faça mais isso. Pare com Nee, isso. tu das nicht, ne? Oh, pare com Hör isso. auf damit. Deus te ama de uma maneira, né, Jesus liebt que dich. vem Ne? constranger. In einer Art und Weise, wo er dich Aí quando eu sinto überführt. Und wenn ich das fühle, o meu erro, sehe meinen Fehler, o meu pecado. meine Sünde. Eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus, Ich erinnere mich, als ich mein Leben Jesus übergeben eu não habe, senti o meu pecado. ich habe meine Sünde nicht gespürt. Depois Und danach, que eu fui na igreja, indem ich deine Gemeinde comecei a war, ouvir a pregação, habe ich die Predigt, das Wort comecei a Gottes ler a Bíblia, gehört, habe angefangen, die Bibel zu lesen, comecei a habe participar angefangen, teilzunehmen dos am louvores, Lobpreis. né? O Espírito de Deus Der Geist Gottes começou a falar comigo. fing an, zu mir zu reden. Aí dia Und eines Tages eu estava na igreja war ich in der e Gemeinde eu cantava. Foi na cruz, foi na ich cruz, sang, onde es war am dia Kreuz, eu vi am meus Kreuz, pecados auf Deutsch, du kennst das carregados em Lied. Jesus. Wie ist der Titel? Foi Nein, das Pfingstlerlied. ali pela fé que os meus olhos Am Kreuz, am Kreuz, an dem Kreuz. Ne? alegre em sua luz. Então foi através de Louvor. Also na durch palavra. ein Lobpreislied. Ne? Aí o Espírito de Deus começou a falar comigo. Fui na Da redet der Heilige Geist zu mir, es war am Kreuz. Am Kreuz hat er meine Sünden, ne, weggenommen. Aí eu comecei a Und sentir. ich habe meine Sünden gespürt. Eu comecei a sentir, falei, Senhor, Das Gefühl. ora. Und habe gesagt, Vater, ich bin eine Sünderin. Foi na cruz. Aí eu Und dann comecei a habe chorar. ich mitgesungen, es war am Kreuz, es Comecei a war am chorar. Kreuz. Und ich fing an E eu zu vi toda a minha weinen. maldade, sabe? Und ich habe Minha alle maldade, meine meus erros, Bosheiten meus pecados. gesehen. Ne? Tudo em Meine Sünden, Jesus. alles Na cruz. auf Jesus am Kreuz. Jesus Mit Jesus sofreu am Kreuz. Jesus, wie Pela er litt. minha Er litt dureza de coração. für meine Herzenshärte. Jesus sofrendo, apanhando Jesus wurde Sendo geschlagen und wurde angenagelt por minha dureza de coração. wegen meiner Herzenshärte. E eu comecei a chorar Und ich fing an zu e weinen senti. und zu fühlen. Eu falei, Ich habe Senhor, gesagt, Herr, hoje eu sinto o peso Heute dos meus fühle pecados. ich den Druck meiner Sünden, Mas eu sinto o teu amor aber também, ich spüre auch Senhor. deine Liebe. Eu não voltarei a fazer essas Ich werde coisas. nicht zurückgehen, diese Porque a Dinge partir de hoje eu tun sou denn ab livre em heute Cristo bin ich Jesus. frei in Jesus Eu sou Christus. livre em Cristo Ich bin frei Jesus. in Jesus O Christus. Espírito de Deus me Der convenceu. Geist Gottes hat mich überführt. Ele mostrou os meus Er hat pecados. meine Sünden Em Gálatas, aufgezeigt. capítulo 5, in Galater 5, versos 16 e 17, diz: heißt es, Vers 16, 17. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Lê tudo para vocês. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Então, se você quer vencer as tentações Also, da wenn du carne, die Versuchung des Fleisches überwinden möchtest, dependa da ajuda do Espírito Santo. ist es abhängig von der Hilfe des Heiligen E não Geistes. confie na sua própria força, na Und sua própria sabedoria. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Confie na Weisheit. força do Espírito Santo. Vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes. É porque Ele é que vai nos convencer e nos Er ajudar, wird uns helfen und überführen. né, a vencer o Siegen. pecado. Überwinden. Vivam pelo Espírito Leben. e de modo Im nenhum Geist. satisfarão os Und desejos ihr da werdet carne. auf keinen Fall die Wünsche des Fleisches vollbringen. Primeiro ponto, Erster Punkt, dependa do abhängig zu sein vom Espírito Santo. Heiligen Geist. Levanta sua mão direita. Heb doch so deine rechte Hand. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Dann bete doch jetzt
folgendes E Gebet, que você convidasse o Espírito Santo dass du den Heiligen Geist einlädst, a te ajudar dir zu helfen, a vencer zu überwinden, as tentações, die a Versuchung, vencer o pecado, die a vencer o Sünde diabo. zu überwinden, den Teufel. Alle zusammen jetzt, bitte. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Erfülle deine Gemeinde. Erfülle. Aleluia, glória a Deus. Amém. Segundo ponto, Zweiter Punkt, para que você possa vencer o pecado, damit du die Sünde überwinden kannst, você precisa obedecer a palavra de Deus. musst du dem Wort Gottes gehorsam sein. Segundo Timóteo, 2. Timotheus capítulo 3, 3, versículo 16 Vers 16 e 17. und 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Jesus. Bíblia é o Aleluia. único Die livro Bibel ist das einzige Buch, que quando você lê, das, wenn du es liest, o autor está do teu lado. der Autor an deiner Seite ist. Ele está do teu lado ali, Er ist dann an deiner Seite. falando com você, Redet zu dir, te ensinando lehrt dich, e te orientando. orientiert dich. Né? Como que nós devemos viver neste Wie mundo? sollen wir in dieser Welt leben? De uma maneira a qual possamos agradar a Deus. In einer Art, die Gott gefällt, Como? wie Quando nós tratamos wir ou vivemos conforme a palavra de das Deus. Wort oder auch das Wort leben. Né? O salmista falou, Der Psalmist sagt, escondi, ich hab dein, escondi. Você sabe o que é esconder? ich hab versteckt. Wisst ihr, was das ist? Ne? Verstecken. Né? Vem cá, Cleiton, vem cá na frente. Komm, Cleiton tá komm. aqui. Aí, pode ficar assim. Aí, o Cleiton tá ali. Clayton ist da. Aqui está Deus. Hier ist Gott. Os irmãos estão procurando? Segundo Timóteo 2. Timóteo 3, 16 e 3, 17. 16 bis 17. 17. Amém? Amen. Vamos lá. O verde é Deus. Ich bin Gott, Chamar Espírito. zum Beispiel. A palavra, Das Wort ele vai dar. wird er geben. Pega a palavra. Vai lá. Dá para o Cleiton. Wird das Wort Clayton geben. Cleiton simboliza Davi. Clayton ist David, Né? Davi. Um cristão cheio de fé. Um cristão segundo o coração de Deus. Glauben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Agora o Cleiton vai Und esconder. jetzt Esconder a palavra. versteckt Algum lugar. Clayton das Wort. Esconde isso daí aqui na igreja. Versteckt Lugar es. a qual o Beto não pode achar. Irgendwo, wo ich es nicht finde. Desculpa, não, decorre. Ele já está olhando. Já. Desculpa, descorre. Esconde. Ele já está olhando. Versteckt. Esconde. Dann versteckt das mal. Beto, você tem alguma ideia de onde pode estar? Bernd, hast du eine Idee, wo das steckt? Hast du bestimmt wieder zurück ins Regal gestellt, ne? Não. Nee? Não. Não é no copia da foto. Oben. Esconder. O que significa esconder? Was heißt das? Eu estou escondendo, Ich verstecke. né? Eu estou protegendo algo. Ja, das ist der Sinn, Estou ein guardando Bewahren, algo. von Bewahren. Isso, guardando algo Aufbewahren. para Ja? que esse algo Damit
das não seja tirado de mim. nicht von mir genommen wird, Você indem só ich bewahre esconde, es. escute, Bewahre. Du versteckst es nur, você só esconde algo quando é etwas, muito precioso. wenn es sehr wertvoll ist. Also im Portugiesischen heißt das verstecken und bei uns bewahren wahrscheinlich. Ne? Vamos lá? Você só esconde algo Du versteckst nur etwas, quando é muito precioso para você, quando wenn tem es valor. sehr wertvoll für dich Quando ist. tem Ne? valor, Okay. né? Se Das- você tem das ein ouro, Wert hat. joias, Wenn du Gold hast você vai receber visita em und casa. Besuch bekommst, E você não conhece essas und visitas. du kennst den Besuch nicht so richtig, O que você vai fazer? was wirst du tun? Você vai deixar as tuas joias Dann em lässt du cima deinen Schmuck dos seus irgendwo liegen, regalos im à vontade? Regal. Não. Nein. Você vai pegar a joia e você Du vai nimmst den esconder, Schmuck und wirst es verstecken, guardá-las num lugar verwahren, de segurança. an einem sicheren Ort. Aonde Jesus está? Wo ist Jesus? A porta do An der coração. E ele Herzenstür. está batendo. Und er klopft an. Por que Jesus quer entrar no teu Warum? coração? Will Jesus in dein Herz? De tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. A Bíblia diz que de tudo que nós possamos guardar, A Bíblia o mais importante Ah, é o coração. Das Größte, auf was wir achten sollen, ist unser Herz. Dass wir es bewahren, unser Herz bewahren. Isso. Ne? Então, o que nós temos que guardar é o coração, porque Was dela sollen wir sai a bewahren? vida. Unser Herz, denn aus dem Herzen kommt Leben. Então você guardou. Also du hast O bewahrt, salmista falou, verwahrt, eu guardei, eu escondi, versteckt. Ich eu habe escondi versteckt a tua dein palavra Wort no meu in meinem Herzen. coração. O coração dele In seinem Coração Herz, dele. sein Herz era o lugar mais War- seguro ist der sicherste Ort, para guardar um a palavra. das Wort zu bewahren. Verstecken, Aqui está um bewahren. grande mistério, Da querido. ist ein Geheimnis. A palavra de Deus, Das Wort Gottes ela tem que estar no Es teu coração. muss in deinem Herzen sein. A palavra de Deus, Das Wort Gottes ela é vida. ist Leben. Vida. Leben. Aonde ela Und da, entra, wo es hineinkommt, aonde ela toca, da, wo es berührt, ela traz bringt es Vida. Leben. vida. E o salmista Und der Psalmist entendeu isso. hat das verstanden E ele falou, und er eu sagt, ich escondi. habe dein Wort Está escondida. versteckt. Das ist hier versteckt. Ninguém tira. Niemand nimmt es O mir. diabo não Der tira. Teufel nimmt es mir A nicht. morte Und não der tira. Tod nimmt es nicht. A eternidade Die não Ewigkeit tira. nimmt es nicht Os weg. problemas Die não Probleme tira. werden es nicht wegnehmen. Tua palavra Dein do Wort meu in coração. meinem Herzen. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.